Comunicador Podcast com Sandro Locutor. Olá pessoal, chegando com mais um O Comunicador Podcast por aqui, Sandro Locutor, desejando a todos vocês um ótimo dia, né? Dizendo que você, amigo internauta, amigo telespectador, amigo ouvinte da Rádio Conquista Web, pode participar conosco, sugerindo a sua pauta, sugerindo a pessoa que você quer ver entrevistado aqui, que nós colocamos no ar para todos vocês, né? O acesso é fácil, o nosso canal do YouTube, né? O Comunicador Podcast, na minha rede social, Sandro Locutor Oficial, no Instagram e no Facebook, também no nosso Instagram e Facebook, Rádio Conquista Web, e no Zap Conquista 99704 8171. O nosso entrevistado de hoje é o nosso querido José Roberto Martins de Aguiar, nome português chique, né? Mais conhecido como JR, secretário municipal de educação do município de Cariacica. JR, nossas boas-vindas aqui no Comunicador Podcast, né? E desejo a você uma ótima entrevista com a gente aqui e muito sucesso na sua missão, que é dura, de ser secretário do município de Cariacica. Seja bem-vindo. Agradeço, Sandra, pelo convite. É sempre muito bom poder estar falando um pouco de educação, né, e discutindo a educação da cidade de Cariacica. Uma educação que tem avançado bastante, tem se estabilizado e está pronta para poder avançar ainda mais, principalmente garantindo a melhor aprendizagem para os nossos alunos, né? Muito importante isso. Mas, JR, antes da gente adentrar no tema educação como todo, em toda a nossa edição de O Comunicador Podcast, a gente quer saber quem é o JR, quem é, da onde surgiu, nasceu onde, família, um pouco da sua história antes de se tornar aí esse brilhante profissional da educação que o é. Bem, eu sou natural de Colatina, né? Mas desde cedo, muito novo, minha família veio para Vila Velha, né? Moro em Vila Velha. Nasci na Grande Santa Rita. Muito né? bem. Na Grande Santa Rita. Né? Sou uma família de 6 irmãos, né? E, graças a Deus, com muito custo, com muita dificuldade, né? Fomos criados, né? Todos com muito amor envolvido, né, mas com muita dificuldade, né? Eu fui, da minha geração, para você ter ideia, o único que conseguiu ascender à educação superior, né, dentro da minha família. Então foi uma grande festa, né, sobretudo, né, mas sou formado em língua portuguesa pela Universidade Federal do Espírito Santo, também especialista em gestão escolar e coordenação, supervisão escolar, né, e efetivo, né, sou profissional efetivo, né, da rede municipal de Vila Velha e da rede estadual e à disposição atualmente para a Prefeitura de Cariacica. Né, sou casado, né, tenho um filhinho, Rafael, de 7 anos, minha esposa Franciane, e a gente é muito ligado, né, à educação, esposa também professora, ou seja, né, a educação faz parte, coitado das filhas, né, que aí sim... Está disciplinado desde casa. Desde casa, mas tá muito bacana o movimento, a gente consegue observar, né, como a integração da família e da escola, pelo nosso filho, inclusive, como é importante a gente ter a educação como uma marca principal, né, da sociedade. Né? E a educação, para mim, é um grande sacerdócio também, né, mas principalmente é garantir a profissionalização, né, da educação. Eu tive a grata satisfação de hoje estar garantido 12 anos na gestão pública, na gestão da educação, né, não só a gestão de sala de aula. Né? Estou há 20 anos já no magistério, né, mas há 11, né, quase 12, dedicado exclusivamente à gestão escolar. Né? Fui diretor de escola, né, fui subsecretário e secretário municipal de Vila Velha, depois fui para a SEDU, no quadro técnico da SEDU, até 2018 chegar aqui em Cariacica e até agora, né, na gestão da educação da cidade. Mas, JR, a gente sabe que você falou em dificuldades aí, e os nossos pais, né, eles sempre se esmeram muito também pra gente, e antigamente as coisas eram bem mais difíceis. Você fala em necessidade, chegou a passar fome, ter dificuldade de alimentação, porque é bom a gente saber, né, principalmente quando as pessoas conseguem atingir objetivos, né, almejados, talvez até nunca nem sonhados,
amigos, né? Gente que passa por tanta dificuldade na vida, até para servir de exemplo para quem nos acompanha, para o nosso internauta, para o nosso telespectador. Chegou a passar necessidade de alimentação também? Por sorte, não, mas meus pais sim, por nossa causa. Então, assim, a gente disputava, né, como família de 6 irmãos. Você imagina anos 70, anos 80, início, né, num bairro como a Grande Santa Rita, por exemplo, que estava sendo loteado naquele momento. Muitas áreas de invasão. Muitas áreas de invasão, também. Manguezal, né? Nós Isso. éramos do mangue, literalmente falando. Então comia bastante caranguejo. E o que não faltava, né? Mas realmente nós passamos por grandes dificuldades na família, né? Mas algo nos movia, sobretudo a mim, né? Meu pai conseguiu identificar em mim, né, um gosto especial pela leitura, né, pela escrita, né? Inclusive há um fato interessante, né, que eu só fui tomar consciência de que minha mãe não era letrada, né, quando eu já estava com 8, 9 anos. Porque ela cuidava com tanto esmero, com tanto cuidado mesmo, né, das minhas coisas de escola, né, tomava a lição, né, como se de fato ela soubesse ler e escrever. E eu imaginava que assim o fosse. Como eu, quando comecei a ler e perceber que eu estava avançando muito mais, aí eu tomei uma consciência, né, de que ela não sabia ler e escrever, mas a dedicação dela e da minha família como um todo, mas sobretudo dela, para que eu permanecesse estudando. Ela entendeu em mim ali, ele talvez é o que vai avançar. Né, meus irmãos chegaram, ensino médio e tudo mais, mas por questões mesmo de necessidade de emprego, né, entraram no mercado de trabalho. Como eu fui o caçula, né, eu consegui surfar nessa onda um pouco melhor, né? Dizer. E fui trabalhando, né, nesse sentido de estudei bastante, né, com o apoio deles, e depois consegui chegar à universidade, inclusive auxiliar minha mãe na alfabetização dela, né? Que Então, benção, assim, hein? foi muito interessante esse movimento, né, que aconteceu, porque a educação ela faz isso, ela nos permite ousar um pouco, né? Então a gente teve que passar por muitos para poder até valorizar o que a gente tem hoje, né? Eu acho que é muito disso. Fui um adolescente rebelde, fiquei reprovado, não gostava de matemática, etc. Como qualquer adolescente, mas que chega um momento que percebe que a gente precisa de boas referências. Lembro-me que tive uma professora de português, inclusive, né, que sempre apostou em mim. Você escreve bem, né? Se eu fosse você investia nisso, não desista. Aí foi isso, essa é a grande inspiração, talvez, né? Então, para com essa rebeldia e tenta, e siga em frente. Um professor ele pode modificar a nossa trajetória. Eu tenho né? exemplo semelhante. Eu, por exemplo, fui conseguir aprender a ler de fato na 3ª série com a minha professora de português, na época lá em Colatina também, Novo Brasil. Era um distrito de Colatina, hoje é governador Lindenberg. A minha professora Renata Milbrates Bulejan, que me lembro, sou amigo dela até hoje, né, que me apresentou um livro chamado O Amor é um Pássaro Vermelho, que conta a história da imigração japonesa para o Brasil, família Nakamura. Eu me encantei com o livro, não esqueço dele até hoje, de Lucília Junqueira de Almeida Prado, é autora do livro. Né? E foi ali que me despertou para a leitura. Isso mostra quão bom, né, e quão importante é um professor dedicado, que conhece o seu aluno, né, e que vê as vocações, né, que cada um tem. Mas vamos adentrar um pouquinho aí nessa questão de ter estudado, formado, passar a ser professor em escola pública, né? E daí por diante se tornar um gestor escolar, né? Como é que foi essa fase até depois você chegar na questão de estar gerindo uma secretaria de educação tão complexa como a do município de Cariacica? Na verdade, a minha trajetória ela sempre foi muito predestinada, então, seja algo divino que seja, né? Mas eu não comecei conforme a maioria começa, que é pela rede pública, né? Eu comecei pela rede privada numa grande rede ainda. Opa, então teve uma oportunidade boa. E tive uma oportunidade, eu comecei numa escolinha de bairro, né? Fiquei alguns meses e lá eu conheci
a uma pedagoga, né, que me indicou para uma grande rede, que é a rede Senec, né, que estava nos seus áureos tempos de Senec, e dali Nacional, né, e outros, né, cursinhos na época. E eu estava apenas no segundo período da faculdade, né? E eu conciliava, estudava à noite e durante o dia dando aula em diversos cursinhos, né? Fiquei conhecido no mercado e fui para outras redes, grandes redes escolares, até passar no concurso, né? Em 2002, em Vila Velha. Aí eu comecei a entender um outro lado. Primeiro porque eu vi como vim de classe popular, né, trabalhava com os filhos da elite, né, mas eu sempre tive uma linguagem muito próxima à juventude, né, aos jovens. Então eles se identificavam muito comigo, né, e eu com eles, né, e gostava desse movimento de incentivar a passar em cursinhos e fazer aqueles dias de prova que havia antigamente do vestibular da UFES e tudo mais, fazer esses grandes movimentos de aulões com os alunos. E a gente tinha esse engajamento com a juventude e a gente percebia que a nossa relação com eles era bem bacana, né? E isso meu nome foi sendo projetado, né? Mas veio a possibilidade de um concurso público, né? Eu passei no concurso de Vila Velha e consegui entender um outro lado da educação, que é o lado que eu me identifiquei porque eu vivi de rede pública, né? E como era necessário de ter professores engajados também, né, com a questão social daqueles alunos. E assim percebi que eu tinha uma missão ainda maior, né? Era fazer com qualidade aquilo que eu já fazia dentro da rede privada, mas eu tinha que dar essa oportunidade aos alunos. Então eu fui para a rede pública, também estadual, criei cursinhos voluntários. Eu era o único professor que dava aula de redação gratuita para os alunos que no ensino regular estudavam comigo. No sábado fazia aulões com eles. Depois pré-IFES, na época dos alunos, né, da escola onde eu fui efetivado. E quando eu percebi, eu estava com a minha carga horária mais voltada para o ensino público do que para o ensino privado, né? Mas mesmo assim a diferença salarial é tão grande que poucas aulas no ensino privado compensavam uma carga horária exaustiva na rede pública. E a gente percebia que a gente precisava de alguns incentivos, né, na rede pública. Aí conheci a área sindical, né? Aí migrei, entrei. Foi ser militante. Fui ser militante para melhorar a causa, né? E trabalhei muito na militância mesmo, né? Sindiúpes, né? Coordenação municipal de Vila Velha. Do outro lado, hoje eu estou do outro lado, né? Mas a gente trabalhou muito e observei que dava para poder, sim, conseguir no diálogo, né, avanços. A gente conseguiu bastante coisa no período que eu estava auxiliando na coordenação. Eu não era dirigente sindical, mas eu participava da direção municipal. E depois eu recebi um convite, ainda em 2008, 2009, para ser diretor de escola, porque eu já era coordenador escolar numa grande escola lá de Vila Velha, e recebi o convite do secretário à época para poder ser o diretor de uma escola, né? Aceitei o convite, né? E a partir daí eu tive que abrir mão da rede privada, né? Por conta da carga horária de 40 horas a ser cumprida, e dava algumas aulinhas, fazia correção de prova do Enem e tal, mas resolvi me dedicar à gestão pública. E dali eu não parei mais, né? Eu comecei como diretor, né? Mudou a gestão e fui convidado para ser o subsecretário pelos resultados que a gente conseguiu com uma escolinha lá em Vila Velha, que era de número 64 no ranking do IDEB. Quando eu saí já estava em 4º lugar no ranking do IDEB do município, e recebi o convite para ser o subsecretário pedagógico à época, em 2013, e assumi, né, a função. Depois, ainda ao longo da gestão, assumi a função de secretário, com a saída da secretária para disputar a uma prefeitura, e assim começou a trajetória de secretário municipal de educação, né? Sempre voltado para as questões sociais, mas voltado também para garantir melhores desempenhos dos nossos alunos, né? Das crianças, independente do território.
Mas então essa experiência também da iniciativa privada, mesclada com essa vivência no ensino público, nessa participação sindical, foi te cacifando para galgar esses novos postos aí, né? Tá vendo aí, gente, amigo? Olha, é importante, hein? Né, você acompanhar a trajetória das pessoas. Às vezes a gente, como diz aí a juventude hoje, né? Quem vê flash não vê a ralação, né? Não é isso? Então tem toda uma história de construção, né? De capacitação técnica, né? Para chegar ao local onde você ocupa hoje, que é uma importante secretaria do município que tem mazelas acumuladas ao longo dos anos, município de menor renda per capita ainda do estado do Espírito Santo, evoluindo agora com a nova gestão, mas nós temos muitas batalhas ainda a serem travadas em favor dos cidadãos aqui no município de Cariacica. JR, beleza, você, depois de acumular essas funções todas aí, você chegou num desafio em Cariacica, aonde eu acompanhava um pouco de perto, né, as gestões anteriores, que num curto intervalo de tempo nós tivemos vários secretários de educação, ou seja, a educação de Cariacica estava com déficit muito grande, né, os índices inclusive desfavoráveis, e você cai dentro de uma super secretaria de educação, com escolas inacabadas, com infraestrutura sucateada, muitos servidores, né, professores desmotivados, né, eu acompanho bem isso de perto. Eu fui vereador aqui no município, fui deputado por 2 mandatos, né, a vida política e pública aqui na cidade, a gente acompanhava muito isso. Como é que foi esse topar esse desafio no momento em que uma educação já vinha de uma segunda gestão e, se eu não me engano, 4 ou 5 secretários de educação em 6 anos de gestão, mais ou menos. É mais ou menos isso? Como é que foi esse desafio? Topar um desafio desse? Na verdade foi um pouco pior. Não, na verdade eu fui o 6º secretário, né, da época, mas eu quando saí de Vila Velha, eu fui para a SEDU, né? E lá a gente, enquanto Secretaria de Estado, iniciou um trabalho muito bacana, que é o trabalho da construção de um pacto, né, que é o Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo. Que o PAES, ele vem para poder garantir a relação Estado-município de uma forma mais igual, porque ainda é desigual, né? O Estado é onde tem um número menor de alunos, e tem um maior volume de recursos. Já os municípios, com maior número, a base dos alunos estão nos municípios e tem um menor capacidade financeira por conta dessa per capita mesmo, dessa distribuição desigual que a federação impõe aos entes, né? E, sobretudo, o ente municipal é aquele que fica mais prejudicado. Então, o PAES ele vem numa perspectiva de auxílio financeiro aos municípios, mas também auxílio pedagógico promovendo a aprendizagem. Eu fazia parte do fortalecimento da aprendizagem, do eixo fortalecimento da aprendizagem, e fiz um mapeamento de 78 municípios do estado do Espírito Santo, né? E com destaque, à época, para a Grande Vitória, né? Vila Velha, porque é meu município, um município que eu estava saindo dali, então uma análise com lupa, né, para os municípios, mas também com Cariacica. E o Cariacica, por ter todas as dificuldades que a gente estava encontrando à época, serviria de um bom case, né, para que a gente pudesse fomentar junto ao PAES. Não havia sistema de gestão, não havia uma empresa contratada para fazer a gestão das obras da rede, não existia uma organização para aquisição de uniformes, de kits escolares, de avaliação em rede, né? O número de efetivos era insuficiente. Então, o PAES, né, poderia entrar de uma forma muito potente, né, naquele município, porque ele tinha todas as complicações que eram necessárias para que até que a gente tivesse os pilotos acontecendo. Então, a gente começou a ver Cariacica com mais cuidado. Nesse sentido, né, nós tivemos uma conversa com o então prefeito da época, né, o Juninho, né, e ele entendeu que era necessário,
né, ou que na época que era necessário uma análise mais qualificada da educação da cidade. Né? Isso foi, né, ainda 6 meses antes de eu chegar aqui, né? E depois de 6 meses me veio um convite, né, para que eu pudesse assumir a Secretaria de Educação. Isso foi em abril de 2018, né? E eu só vim exatamente porque eu já conhecia as dificuldades, mas também sabia, por conta da parceria que a gente poderia ter com o governo do estado. Nessa época tinha até, não sei se também fez parte disso, né, tinha um estudo e uma parceria também do Movimento Espírito Santo em Ação, discutindo educação a nível de estado, não é isso? O Espírito Santo em Ação é um grande braço, né, de apoio, inclusive do PAS, né, sobretudo na sua concepção. Né, e essa relação com o ES, né, comigo, com o ES, também foi algo que impulsionou a minha vinda para Cariacica. Né? O ES também fez bastante lobby para que isso acontecesse. Sim, Wagner Equipe me consultava constantemente sobre isso, tinha uma turma muito ativa. Exatamente. Eles sempre foram um grande parceiro. E a minha vinda conseguiu trazer outros parceiros, né? Porque esses parceiros já faziam parte do movimento da rede estadual, e a minha vinda para cá também surgiu essa possibilidade. A AEC passou a fazer bastante parte da educação da cidade. Associação Empresarial de Cariacica. Então, inclusive, com assento nos conselhos, né, da educação, sempre quiseram e nunca tiveram a oportunidade. Né? O Espírito Santo em Ação, né? A Fundação Lema. Instituto Lema, né? Fantástico. Então, né? assim, eles já estão, nós temos um acordo de cooperação muito bacana que está em curso ainda. Itaú Social, e diversas outras empresas. Uma inovação mesmo para tentar resolver esse imbróglio da educação municipal. E a gente vem, né? É claro que com a gestão do prefeito Euclério, as coisas ganharam, né, uma velocidade muito grande, né? Porque o Euclério, ele tem essa vontade de fazer muito, né, fazer com qualidade e em pouco tempo. Né? E a gente já vinha preparando esse terreno, né, desde a gestão passada. A pandemia, ela foi um grande algo que nos deixa um pouco incomodados, porque nós vínhamos numa crescente no que se refere aos resultados. Eu cheguei em 2018, os resultados do IDEB de 2017 para 2019 demonstram uma melhoria, uma ascensão nos resultados, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. Todo mundo que estuda os dados do IDEB sabe como é difícil uma rede crescer um ponto que seja de uma edição para outra. Só em matemática nós crescemos 6 pontos, de 2017 a 2019. Isso demonstra que a gente tem uma perspectiva, uma arrancada forte, né? Só que a pandemia ela nos puxou ainda para baixo, provavelmente, porque o resultado de 2021 não saiu. Então a gente tem toda essa dificuldade, né, para poder trabalhar o resultado da pandemia. Mas, em compensação, a gente tem a capacidade de entender Cariacica no cenário estadual da pandemia. Então nós temos algumas referências, né, e algumas situações empíricas e também bem comprovadas de que Cariacica foi um dos municípios que melhor geriu a pandemia. E vocês acabaram inovando aí também nesse período de pandemia, né? Na questão de interagir nas redes e tal, né? Depois fala um pouquinho sobre essa inovação também. Então esse galgar, né, da rede de Cariacica, né, sobretudo percebendo que a rede não se constitui sozinha, que a gente, município que tem dificuldade financeira, precisa de apoio. Né? Não adianta pensar a educação de uma maneira isolada, né? Nós não podemos abrir mão de estudos para fora da caixinha, né? E a gente estava muito voltado, a rede estava muito voltada para ela mesma, e isso demonstrou que não estava dando certo. Tanto é que fui o 6º secretário, né, com os resultados de aprendizagem muito ruins, índices de evasão galopantes na rede, mas infelizmente cumpre-me frisar, Sandro, que isso é histórico na cidade. Uma população de 380 mil habitantes, você ter mais de 250 mil ou 50 mil habitantes que não têm um ensino fundamental completo com dados da FGV. Uma cidade que não tem uma população capacitada, ela não consegue atrair
empresas, não consegue atrair crescimento para a cidade, empresas de alta tecnologia. Acaba ficando com aquele rótulo que a gente ainda tem de ser um município dormitório, até devido esse crescimento desordenado, Exato. que também tem lá na educação uma questão basilar para essa possível evolução, né? Exatamente. Então, a educação nesses 4 anos, o que a gente busca a princípio? Porque a educação, ela não é um movimento de curto prazo, todo mundo sabe. Nós precisamos trabalhar uma geração de base, que eu costumo dizer. Então, a educação infantil, bem trabalhada, o ensino fundamental, garantindo a alfabetização das crianças na idade adequada, para que ele possa ter um prosseguimento na sua trajetória escolar e com sucesso. Porque por muito tempo, há 30 anos, pensando na Constituição, um pouco mais de 30 anos, nós tínhamos a necessidade de garantir o acesso das crianças. Hoje nós temos a necessidade de garantir a permanência delas. E garantir permanência em município com situação socioeconômica como a de Cariacica não é fácil. A escola ela precisa ser um atrativo, a escola precisa ser muito boa para que o aluno queira permanecer, principalmente quando ele chega em fases, idades que impulsionam a evasão escolar. Infelizmente, há crianças de 12 anos para frente que ela já tem autonomia para decidir se quer ou se não quer ir para a escola, dependendo da situação estrutural da família. E aí é que vai, de repente, as questões motivacionais, tanto dos docentes, né? Essa capacitação, acompanhamento Exatamente. psicossocial, porque também o professor, né, hoje, infelizmente, sofre muitas coisas aí nas próprias salas de aula. Os pais, às vezes, abdicam da função de educar o seu filho, achando que o professor tem essa responsabilidade de educar o seu filho. A educação começa no seio da família, mas essa questão motivacional, e aí você criou alguns projetos aí como Vem Cantando, né? Nós temos aqui na região 7 a Escola Celestino de Almeida implementando projeto de robótica. Exatamente. Né? Essas coisas todas de incentivo motivacional faça com que essa escola ela se torne mais atrativa e diminua também a evasão, aumentando esses índices certamente, né? Exatamente. Então, assim, a nossa intenção é exatamente essa. Então, a gente tem que, no primeiro momento, a gente buscou organizar a casa, né? Nós tínhamos um número muito grande de profissionais contratados ainda. Nós passamos a ser o município com o maior percentual de efetivos em sua rede. 78% dos profissionais de Cariacica na educação são efetivos. E por que a importância de ter um profissional efetivo? É que a gente garante perenidade nos processos formativos. Porque se a cada ano você muda a leva de professores, você tem que ter um desgaste de formar sempre a mesma coisa. Você perde aquele mestre capacitado. Exatamente. Então, para investir em formação continuada, você precisa ter um profissional com maior tempo. Nós alteramos o método de escolha de DT. Quem está em designação temporária pela primeira vez passou por processo seletivo com prova. A gente mudou o perfil, a gente rejuvenesceu a rede, para você ter ideia. Mas não é rejuvenescer na idade, com novas ideias. Né? Porque as pessoas, mas isso é uma discriminação. Não é. É uma necessidade de capacitar melhor aqueles que estarão com nossos alunos por 2 anos, porque antes nós tínhamos um contrato de apenas 1 ano. Então, a gente garante essa perenidade na rede, nos processos formativos, né? Incentiva os professores, né? Então, nós trabalhamos um prêmio no período de pandemia. Nós fomos o primeiro município a disponibilizar recurso digital para os professores. As pessoas pudessem comprar os seus equipamentos tecnológicos. Inclusive outra inovação, né? Porque foi colocado o recurso na conta de cada docente, cada professor, de cada servidor da educação, inclusive numa outra bela sacada, né? No decreto regulamentador, é que se comprasse no município Exatamente. de Cariacica, movimentou a economia também no período da pandemia, né? Em 30 dias nós movimentamos 12 milhões de reais somente aqui em Cariacica. Então, assim, o comércio estava atendendo aos professores, né? Com todas as honras que eles merecem sempre, né? Aí. Então, a gente ficou muito feliz em relação a isso. Foram 3 mil reais para aquisição de equipamentos de tecnologia, no movimento que veio para reforçar aquilo que a gente já vinha fazendo na educação. Então, nós fizemos parceria com o Google for Education, que é um trabalho muito bacana,
trabalho, uma contratação muito bacana para que todos os nossos professores tivessem acesso a todas as ferramentas Google, né, um trabalho de plataforma, né, nas plataformas Classroom, né, com os alunos. Então, todas as turmas presenciais, físicas, ainda no início da pandemia, elas foram convertidas em salas de aulas virtuais, né, e capacitamos todos os professores por 3 meses simultâneos para que eles pudessem fazer uso dessas ferramentas. Uma vez apropriadas as ferramentas, eles começaram a interação com os alunos ainda no momento áureo, né, da pandemia. Né? E ao passo de que também investimos na alimentação, né? Nós distribuímos kits da agricultura familiar, gênero verde, também cestas básicas para os nossos alunos, para que nós pudéssemos atender a necessidade imediata, né, de cada um dos nossos alunos, mas não fizéssemos esse deslocamento, né, do que era importante, que era a aprendizagem também. Então, garantimos muito isso, mas isso só foi possível porque a gente já vinha fazendo um trabalho de organização, de planejamento estratégico. Pra você ter ideia, o termo planejamento estratégico era ausente dentro da secretaria quando eu cheguei. Ninguém se falava em planejamento, quanto mais estratégico. E toda gestão, se não tiver planejamento, ela está fadada ao fracasso. Exatamente. Né? Então, assim, a gente garantiu os processos de planejamento, né, e terminamos com déficit, né, na educação. Eu cheguei com déficit orçamentário financeiro de 13 milhões de reais em abril, né, na promessa de que eu zeraria, né, que eu chegaria no 0 a 0 no final de 2018. Assim fizemos, mas terminamos a gestão anterior com superávit, algo inédito na cidade, né, e conseguindo fazer uns investimentos importantes. Fomos a gestão que pela primeira vez contratou uma empresa de manutenção de prédios públicos na educação. Não existia isso em Cariacica. E nós tivemos, inclusive, tragédia no passado. Exatamente. Por falta dessa observância, né, das manutenções periódicas que são necessárias. Necessaríssimas. Então, o que a gente fez a partir de então? Aproveitou a pandemia, apesar de todas as questões humanitárias que a gente sabe, a gente se compadece, perdemos muitos colegas de trabalho, a educação perdeu muito, mas aproveitamos o momento em que as escolas estavam fechadas e nunca houve um movimento histórico na cidade de reformas simultâneas. Nós chegamos a estar com 30 obras simultâneas, né? E não é obrinha de passar tinta, né? Você participa de alguns eventos, né, nossos, de entregas, obras de extrema qualidade, né, do teto, do telhado ao acabamento. Então, todas as escolas que necessitavam de grandes intervenções foram contempladas. Nós estamos estimando, só em 2021, um investimento de 33 milhões na adequação dos prédios escolares já existentes. Tinha muitas obras paralisadas também, de gestões anteriores, né? Obras de 13, 14, 15 anos paralisadas. É algo inaceitável, absurdo, né? E a demanda galopante, né? Exatamente. O déficit de vagas, né? Que era um absurdo. E a gente conseguiu não só entregar essas obras que estavam paradas, então elas estão lá em funcionamento, a última nós demos a ordem de serviço na semana passada, que é Dom João Batista, lá em Nova Rosa da Penha 2, né? E agora em Porto de Cariacica nós temos o Virgílio Schwab, que também vamos dar a ordem de reinício. Ali naquele barrancão perigoso. Exatamente, próximo, foi feito ali uma contenção para a gente poder voltar a ativar aquela escola. Vai ficar muito bacana. E a gente percebe, fazendo um mapeamento, que a gente não tem mais essas obras, né, que estavam paradas há muito tempo. É um absurdo essa situação. E graças a Deus a gente tem conseguido fazer sob a liderança do prefeito, né? Então, até o final de 2022, serão mais de 76 milhões de reais investidos em obras. É muito mais do que o Finisa, para você ter ideia. Tá vendo aí, gente? Olha, é muita coisa boa acontecendo no município de Cariacica, sobre uma gestão com pulso firme, galopante, porque o prefeito Euclério, eu brinco, chamo ele de gadernal, né? Porque o cara é acelerado, né? E eu falo de cadeira, eu disputei a eleição com o Euclério Sampaio no primeiro turno, estive compondo com ele o segundo turno para apostarmos numa gestão realmente equilibrada, austera, mas contundente, né? E Euclério é um prefeito que está surpreendendo positivamente em todos os segmentos
da sua gestão. Tá vendo aí? Você, amigo telespectador, internauta, pode participar conosco, sugerindo pauta, sugerindo entrevistado, né? É só nos acompanhar no nosso canal do YouTube. Hoje eu tô meio rouco, viu, gente? Tô meio gripado, né? Mas tá dando para tocar porque o moço aqui tem bastante conteúdo. Mas você pode nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube, O Comunicador Podcast, na minha rede social, Sandro Locutor Oficial no Instagram e no Facebook, também na Rádio Conquista Web no Instagram e no Facebook e no nosso Zap Conquista 99704 8171. JR, você falou de toda essa melhoria da infraestrutura, né, dessa inovação, vocês implementaram a questão do dever de casa, vocês viraram case produzindo programas nas redes sociais e que estão vendendo a ideia e conteúdos até para outros municípios, tem um laboratório de comunicação própria lá dentro da Secretaria de Educação. Você diria, e aí aqui o entrevistador também não pode ser só café com leite, né? Mas você diria que na gestão do Euclério Sampaio você está com maior liberdade para poder desenvolver esses projetos que estão sendo tão importantes, porque você ainda, eu entendo que você está numa fase de preparação, né, para ainda outras melhorias que são necessárias, mas você entende que essa liberdade, e eu falo liberdade em tudo, até de montar a sua própria equipe, né, vindo de algumas coisas, de alguns outros laboratórios que você já tinha feito, até com pessoas mesmo e tal. Você acha que essa liberdade possibilitou esse 1 ano e meio de gestão ser chamada estadualmente, até para alguns outros estados, de melhor educação do estado, ser a educação de Cariacica, de estar te potencializando, e aí acho que o Clério vai ficar até com ciúme disso, mas te catapultando até para um cenário de ser cotado até para em uma eventual vaga da Secretaria Estadual de Educação, você ser chamado para isso e tal. Você acha que essa liberdade que você não teve na gestão anterior, e eu digo porque eu acompanhei, né, e tal, e era parceiro da gestão anterior, apesar do ex-gestor não ser tão parceiro meu assim, mas tudo bem, não vamos olhar para o retrovisor, mas isso é importante, essa liberdade? Não, é fundamental, né, porque sem o apoio e, sobretudo, sem o conhecimento e a confiança no secretário, por parte do prefeito, a gente não consegue avançar, por mais que a gente queira e tenha competência para isso, né? E por mais que consiga provar, muitas vezes a gente tem que provar, né, que a situação é importante para a cidade, né? E gera, obviamente, um grande desgaste também, né, para o próprio secretário, né, que é o especialista da área. Então, o prefeito Euclério, ele é diferenciado, não tenho dúvidas, né? E isso eu consegui identificar ainda na campanha, né? Eu fui o secretário, né, que tive total condição pessoal de apoiar, né, o prefeito Euclério, mesmo não tendo declaração, né, de sequência de governo, etc. Mas eu consegui fazer isso porque eu também estava com um grande amigo, né, lá em Vila Velha, né, o Arnaldinho, né, a gente estava trabalhando em Vila Velha, né, era bem possível, né, inclusive da composição lá em Vila Velha. Chegou até ser anunciado que você poderia ser o secretário lá. Exato. Então, assim, mas isso me deu também a total tranquilidade para poder escolher quem eu queria aqui, né? E eu acho que o Euclério, ele foi aquele que me deu a maior condição de que eu teria possibilidade de montar minha equipe 100%. Faço o que você, desde que você me apoie. Então foi uma construção ainda, né, na gestão, e ele cumpriu, e você que o conhece há tanto tempo sabe que ele cumpre com a sua palavra, ele cumpriu à risca, sobretudo no início da gestão, né? E a gente, quando tem essa liberdade responsável, como fala, não é uma responsabilidade qualquer, igual a responsabilidade que o pai dá ao filho, né? Você pode ter tudo, desde tudo que com os limites, tudo com a lisura necessária. Exatamente. Então é a mesma coisa que ele faz com os secretários como um todo. Ele realmente tem um grande time, né, na prefeitura. Eu tenho, assim, grandes amigos como secretários, e todos eles são como o Euclério, vem como aquele paizão mesmo, faça isso, mas senão eu vou puxar a sua orelha. Eles puxam mesmo, né? Mas está muito bacana, essa liberdade foi necessária.
para que a gente pudesse trazer os parceiros de maneira mais firme para dentro da educação. Então a gente tem um movimento empresarial que ele não vem para substituir professor, e os professores entendem isso, eles vêm para apoiar. Então o AES em Ação, por exemplo, está dentro de todas as nossas escolas de tempo integral que foram entregues esse ano. Nós tínhamos no plano de governo, para você ter ideia, a projeção de ter uma escola de tempo integral por ano da gestão. Nós estamos com 10 de um ano para o outro, né? Nós estamos com 3 CMEs e estamos com 7 EMFs. E cada uma das EMFs tem o apoio institucional do Espírito Santo em Ação, né? Além do governo do estado, que pelo fomento ao ensino de tempo integral. Então isso é uma decisão, né, do prefeito, né? E isso a gente fica muito feliz de saber que ele está oportunizando isso para tantas crianças de Cariacica. Você diria que na educação em especial, a gente sabe que o governador Renato Casagrande e o governo, né, do governador Renato Casagrande tem sido muito parceiro do município. Mas você diria que em especial na educação o governo tem sido essencial aqui, até nesse aporte de recurso do FUNPAS mesmo, né, que foi também uma inovação aí do governo. Vocês desenharam o PAS lá atrás e hoje já tem essa questão do recurso próprio destinado, dinheiro em caixa para a educação nos municípios. Você considera importante essa ação do governo aqui no município? Considero fundamental. Para você ter ideia, somente com o FUNPAS e o PROET, que é o Fomento ao Tempo Integral, são quase 30 milhões de reais investidos só na educação de Cariacica, só de Cariacica. Então isso é algo muito fora da curva, né? É claro que se não fossem os projetos, a gente não conseguiria captar recursos. Então a gente investiu bastante na nossa equipe de assessoria de projetos. A gente tem uma assessoria voltada exclusivamente para projetos pedagógicos e outra voltada para projetos de estrutura. Então, a gente teve que realmente organizar a casa para poder sair captando recurso. Somos município, para você ter ideia, no Espírito Santo, um dos que mais captou recurso via PAR do governo federal, né? E conseguimos aprovar projetos que dos 5 mil e poucos municípios do país, só Cariacica colocou de pé, que é o Escola Mais Cariacica. A Escola Mais Cariacica é uma realidade com recursos do governo federal, né? Mas com projetos feitos por nós. Eles só aprovam aquilo que eles chancelam que vale a pena mesmo. Então, muito bacana e além do governo do estado. Então, realmente o governo do estado tem sido um braço importante na educação da cidade, não só na parte financeira, mas também na parte técnica pedagógica, né, de apoio, né, e a gente tem que trabalhar mesmo linkado com os outros entes. O governo federal na parte pedagógica tem sido muito ausente aos municípios, né, mas o governo do estado tem sido bastante presente nessa relação dialógica e garantindo a aprendizagem dos alunos do território do Espírito Santo, não só de Cariacica. Em relação a esses índices, JR, a gente sabe que não só o IDEB, mas outros institutos, outros instrumentos, né, medem essa alfabetização, essa aprendizagem, essa fixação do aluno na escola. Como é que estão os índices do município de Cariacica? Eu sei que vocês também têm o EJA municipal, né, que eu achei uma sacada importante, porque, como você disse no início desse nosso bate-papo, você depois teve a condição de ajudar na alfabetização da sua mãe e tal. Como é que está esses índices e como é que são essas inovações de também trazer o papai, a mamãe, o vovô para vir aprender, para vir ser educado também com a questão do aprendizagem da leitura, de aprender a ler e escrever? Isso é fundamental. Como é que estão esses índices e esse paralelo aí do EJA, que eu lembrei-me agora. Sim. E achei uma sacada muito legal. Não, hoje, assim, a pandemia, como eu falei, ela trouxe muitas dificuldades, né? Então, nós estamos hoje numa composição em nível estadual, nacional, de alfabetização muito aquém daquilo que a gente gostaria de ter. Nós temos cerca de 40% dos alunos que não conseguem se alfabetizar na idade adequada, mas como resultado da pandemia. No que se refere às avaliações externas, né, que medem prioritariamente quintos e nonos anos, no caso do ensino da prefeitura, nós, como eu falei, nós vínhamos num crescente 2017, 2019, 2021 foi feita a avaliação da pandemia, com resultado que deve sair nos próximos meses, né? E a gente vai conseguir saber se aí não consegue fazer uma avaliação de Cariacica por ela mesma, porque a gente não tem uma sequência histórica.
né? Mas a gente consegue perceber Cariacica em relação aos outros municípios e saber se as estratégias que nós implementamos ao longo da pandemia surtiu efeito, né, em relação aos municípios da Grande Vitória, sobretudo. Mas a gente vem num crescente, já sabendo disso, a gente investiu muito, né, em tecnologia. Então, nossos alunos estão tendo, nós instituímos o projeto de recomposição da aprendizagem, considerando as mazelas da pandemia. Investimos no Buscativa Municipal e a gente traz até em primeira mão, acabei de ter os resultados aqui, nós estamos avançando muito nas estratégias de buscativa da nossa rede, nós não estamos deixando o aluno ficar para fora da escola. Nós atrelamos o benefício financeiro aos professores, a garantia da permanência do aluno na escola. Então, a cada 3 faltas, liga-se para o pai, incomoda-se a família. O aluno tem que estar na escola. O local para que o aluno possa garantir melhoria da aprendizagem é na escola. Se ele está fora, já está excluído desse processo. Então, nós temos um recurso financeiro para esse ano de R$3.000 para cada profissional da educação, se nós garantimos melhoria da aprendizagem em língua portuguesa e matemática, se nós garantirmos que os alunos estejam na escola e se os professores estiverem participando efetivamente da formação continuada. É mais uma questão motivacional, inclusive, para se exatamente. esmerarem a cada dia mais. Exatamente, mas é claro que tudo isso medido, né? Então a gente está medindo isso, além, obviamente, da garantia da permanência do professor. Então, cada professor que optar por não usar, né, assim, eu tenho meu direito à folga de aniversário, mas se você não vai, você vai receber os seus R$100, né? Então, assim, é algo que motiva. Então, a gente não está buscando tirar direitos, a gente está querendo garantir alternativas à garantia de uma aula normal, na sua rotina normal, que é com o professor e com o aluno em sala de aula. Então a gente tem esse incentivo financeiro que vai ser depositado para todos os servidores. Aí o pessoal pergunta, mas por que para os servidores que não estão na escola? Porque quem não está na escola garante que haja aula, né? Então os técnicos da secretaria é quem garantem a formação, é quem garantem que as rotinas pedagógicas possam acontecer, garante formação, ou seja, a estrutura para a escola. Então tem que garantir o merecimento para a rede como um todo. Okay. Então, todos os servidores recebem, desde que os resultados melhorem. Então, a gente tem essa bonificação para o merecimento, ao passo que a gente tem uma equipe de recomposição da aprendizagem. Essa recomposição se dá de maneira presencial e de maneira não presencial, porque se você qualquer um ligar os canais, né, de TV aberta, 8.2, 8.3 e 8.4, vão ver ali os conteúdos que estão linkados com a sala de aula. Então, o aluno está tendo, no seu horário regular, aula com o professor, mas o professor, além de mandar estudar da página tal a página tal do livro de português, matemática, seja o que for, também está orientando que você assista a aula no horário de tal a tal, que vai estar falando do conteúdo, que é o seu reforço, e que você vai garantir que você participou desse reforço por meio do QR Code de presença da TV. Então, ele coloca lá o celular dele, garante que ele assistiu aquela aula de ciências no horário tal, para que o professor possa registrar que ele teve acesso ao conteúdo de reforço da sua aula. Ou seja, a gente buscou, né, fazer aquilo que era exclusivo na pandemia, a TV aberta, ser um apoio ao professor em sala de aula. Então, a gente está trabalhando bastante, além, obviamente, de todas as salas de aula de ensino fundamental já contarem, todas as escolas de ensino fundamental já contarem com seus laboratórios móveis de informática, ou seja, cada escola tem equipamentos de Chromebooks para os alunos trabalharem de maneira remota, online, assíncrona ou síncrona, qualquer ação que seja de tecnologia da escola, né? Então, assim, nós estamos investindo na tecnologia para fazer a recomposição da aprendizagem dos alunos. Muito bem. Você acha que a nova lei do Fundeb facilitou isso também, a questão do recurso para o município, com toda essa preparação, toda essa ascensão que a educação no município vem alcançando desde o início da sua gestão aqui na educação, possibilitou a nova lei do Fundeb garantir esses recursos necessários para a educação e para o desenvolvimento nos municípios, assim como vocês planejam aqui? Eu acredito que sim, muito.
né? Mas lembrando que, no caso, como eu estou há um pouco mais de 4 anos, a lei do Fundeb ela está 1 ano e meio, né, em vigor, e antes disso era osso, né? E a gente estava realmente garantindo por meio de enxugamento da máquina, né, garantindo uma redução dos gastos mesmo, né, sobretudo em relação a pessoal, e selecionando aquilo que era prioritário. O planejamento estratégico foi essencial, né, para isso, mas preparando o terreno para aquilo que viria a ser o novo Fundeb. Então o novo Fundeb ele está dando um gás. A arrecadação também, o ICMS, né, do município, né, também tem ajudado muito. O prefeito aprovou uma lei de incentivos aí, tem gerado atração de várias novas empresas, né, que ainda vai impactar aqui no terceiro ano, por 4 anos de gestão, né? Isso também possibilita a melhoria de investimento na educação. Exatamente. Então, assim, como o ICMS é a mola propulsora do Fundeb, entre outros impostos, TBI e tudo mais, mas o ICMS ele é a principal fonte. Então, se você observa alta no ICMS, você, por consequência, terá melhorias no Fundeb. Nós também fomos contemplados, porque antes da primeira lei, o VAT, que era o valor, né, do aluno total, ele era direcionado ao Estado, o Estado aos municípios, mas somente ao Estado que não conseguisse atingir o custo mínimo por aluno. Então o Espírito Santo não entrava nesse rateio, porque o Espírito Santo atingia o custo aluno, mas alguns municípios não, e alguns municípios como Cariacica, por exemplo. Agora, como é direto com o município, a gente também teve um aporte dentro do Fundeb, do VAT, que é um recurso voltado para a educação infantil. Então, 50% desse valor ele é para pagamento de professor na folha da educação infantil. E existe uma grande possibilidade, por conta da melhoria dos nossos resultados, que nós entremos numa contrapartida do VAR, que começa a sua vigência em 2023, também dentro do Fundeb, para os municípios que melhorarem seus índices de aprendizagem, tal qual a lei estadual, também aprovada na Assembleia no ano passado, se não me engano, que destina parte do ICMS para os municípios que melhorarem com os resultados do PAEBS. Ou seja, a gente está se preparando para receber mais investimentos, mas também para poder garantir que esses investimentos voltem tanto para o professor, né, de maneira de incentivo, né, mas principalmente garantir que tudo que a gente já alcançou, os patamares que a gente já alcançou na educação, elas possam refletir em movimento de aprendizagem dos nossos alunos. Não é fácil, né, mas também a gente sabe que se a gente consegue organizar, estabilizar a rede, como nós conseguimos fazer, eu uso muito esse termo, nós estabilizamos a rede para a rede crescer. E ela está crescendo, está chamando a atenção mesmo. Nós temos um centro de mídias que produz esse conteúdo para o canal aberto. Nós temos o Vem Cantando, que foi um dos projetos mais importantes para poder garantir a permanência dos alunos. Estamos desde ontem com as inscrições abertas para o Cariacica Gamer. É um desafio FIFA que vai acontecer todos os finais de semana de agosto, porque os alunos são conectados, os alunos adoram videogame, né? Então a gente vai usar o videogame para poder atrair os alunos ainda mais para permanecer na escola. Então a gente começa esse desafio, né, o FIFA 2022, agora, né, em agosto. No mês de agosto as inscrições estão abertas para os nossos alunos do 6º ao 9º ano. Por quê? É esse grupo que normalmente evade, esse grupo que normalmente vai embora da escola. É mais um atrativo, então, para manter esses alunos na rede. Amigo telespectador, amigo internauta, nós estamos chegando já na fase final do nosso Comunicador Podcast de hoje, entrevistando José Roberto, popularmente conhecido como JR, nosso secretário municipal de educação de Cariacica, e você pode nos acompanhar no nosso canal no YouTube, o Comunicador Podcast, nas minhas redes sociais, Sandro Locutor Oficial no Instagram e no Facebook, na Rádio Conquista Web também no Instagram e no Facebook, e no Zap Conquista 99704-8171, né? JR, eu tenho dito, e eu, né, quando estive deputado, eu fui presidente nacional
dos 1.051 deputados estaduais do Brasil e das 27 assembleias, e a gente falava muito sobre a questão no Congresso Nacional, sobre o Pacto Federativo, que ele é muito injusto para com os municípios, né? A União abarca aí cerca de quase 70% que é arrecadado aqui na nossa comunidade, no seu bairro, aqui no nosso município, onde a população vive, onde as mazelas sociais e os problemas se acumulam, e a cada dia imputa mais responsabilidade aos municípios de gerir não só a educação, a segurança pública, a saúde, né? Às vezes ele lhe dá um elefante branco, um prédio, né? E não lhe dá um centavo para custeio, né? E tudo mais. E essa discussão do Pacto Federativo, ele é crucial para melhorar a vida do cidadão aqui na ponta, né? Você apontaria alguma coisa que o Congresso Nacional ainda pudesse, né? Esse ano é um ano de eleições, né? É importante a gente falar sobre isso, é um ano importante, né? E vira e mexe ficam discutindo cortes aqui, cortes ali, cortes na ciência e tecnologia, corte para as universidades públicas, limite de financiamento público de educação, acesso, né, aos jovens, né, as pessoas que querem acessar as universidades. O que você deixaria assim como uma sugestão para que o Congresso Nacional esteja a cada dia mais vigilante, e que aqui também no âmbito estadual teremos eleições também de deputados estaduais, governador, né, e tal. O que você sugeriria a esses legisladores que têm que entender que o poder legislativo impactua na vida das pessoas mesmo? O que você deixaria assim como uma sugestão importante para eles estarem atentos aí nessa nova gestão eleitoral no pós-eleição? Primeiro, assim, está em trâmite ainda no Congresso Nacional, que é o Sistema Único de Educação, né? Como existe. Tipo SUS, tipo SUS, exatamente. Infelizmente, essa discussão acontece historicamente dentro do Congresso e agora, né, está começando a ganhar forma, mas ainda não tem uma grande discussão nacional que é necessário fazer. Além disso, né, no que se refere a financiamento da educação, tem duas situações muito importantes. Né? Primeiro, que se refere ao PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Né? Para você ter uma ideia, qualquer pessoa que vai hoje ao supermercado consegue entender dentro da sua cesta básica como que oscilou nos últimos anos a variação do preço, né, dos alimentos. Né? Nós estamos com o preço de 33 centavos, para você ter ideia, há anos. Né? Não se discute essa questão, né, dentro da educação na esfera nacional, dessa recomposição dos preços, né, que são destinados à alimentação escolar. E mais, né, está na hora do Congresso, né, de começar a pensar em destinar mais recursos para os municípios com perfil socioeconômico, como o de Cariacica, por exemplo. Qual é o gestor que não gostaria de ter 2 refeições, pelo menos, para os nossos alunos? Um de jejum, um almoço. A gente não consegue fazer porque não tem recurso suficiente para isso. Então a educação, ela tem avançado muito no Fundeb, no salário educação, né, mas no que se refere a algo básico, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ainda está muito aquém que de seus a criança valores. E o aluno subnutrido, a dificuldade de aprendizagem é gigantesca, né? E a gente tem em Cariacica aí, a gente tem cerca ainda de 60 mil famílias que vivem abaixo da linha de pobreza, e muitas dessas crianças vão para a escola para se alimentar, né, também. Né? Exatamente. Então a gente... Então a questão da merenda escolar, a merenda escolar é um foco nacional. Né? Muita gente passa há de se ter um trabalho voltado para ter algo que possa reforçar o cardápio, né, no que se refere à quantidade. Nem falo em cardápio é de muita qualidade, de excelência. Cariacica tem recebido prêmios nacionais no que se refere à composição nutricional da refeição das crianças, mas no que se refere a apoio para que a gente pudesse aumentar essa quantidade, municípios, é claro, não seriam para todos, municípios com perfis socioeconômicos como o nosso. Então acho que a gente precisaria estar investindo bastante. Mas aí não feriria o princípio da isonomia, isso? Não necessariamente. Então, mas tem instrumentos. Tem instrumentos para poder balizar isso. Né? Tem instrumentos para medir onde está... Os índices de per capita, por exemplo. Exato, a aceitabilidade, né, do alimento, etc. Então, se não há
condições, se não há necessidade, o ideal é que seria para todos. Mas se o problema sempre é orçamentário e financeiro, então que se eleja municípios com perfis que recebam, por exemplo, a gente recebe uma variação per capita a mais do Fundeb por conta da distribuição per capita financeira da cidade, que fosse um item para também ter um aporte na alimentação, por exemplo. Né? Um outro item que ganharia escala nacional, que é a isenção, ou pelo menos a redução das alíquotas de imposto de renda para os profissionais da educação. Né? Porque não é fácil. Né? O profissional da educação precisaria de ter um reconhecimento também, né, na esfera federal, para ter uma redução na sua alíquota. Isso é um desejo muito antigo de muitos professores. Aí chegou o diretor do Sindiups, hein? Né, porque não é fácil, né, a vida de um professor que precisa ter jornada dupla para poder garantir melhor rendimento, e quando você faz a junção das duas fontes, você tem um corte ali bem significativo. Entrar na alíquota de 27% de um professor que rala duas redes, às vezes até jornada tripla, não é fácil. Realmente essa questão tributária do Brasil, ela tem que ser muito bem revista, até de acordo com a alta incidência de impostos, né? Além do imposto de renda, você no consumo diário, você tem N impostos que são sacados do consumidor como um todo, que além de ser servidor, é um consumidor contínuo, e a gente paga uma carga tributária altíssima no país. JR, para finalizar, estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho aí dos índices nossos, mais uma vez, quantos alunos nós temos na rede, o que se almeja e o que a população de Cariacica pode esperar ainda na sua gestão enquanto secretário, na gestão do prefeito Euclério Sampaio, de melhorias e ampliação aí para esse ano e para os próximos anos. A gente fica muito feliz, agradece, né, Sandro, ao convite. Eu acho que é um momento que a gente tem para poder esclarecer e falar um pouco da educação da cidade de Cariacica. Nós estamos hoje com 52 mil alunos, né? Há 4 anos atrás nós tínhamos 46 mil alunos. Quantas escolas hoje, municipais? 126 escolas, sede, mais alguns anexos, chegamos a 131 prédios escolares, né, que ofertam educação, e educação de muita qualidade. Inclusive cívicos militares, nós temos quantas? Nós criamos 2 escolas cívico-militares, sendo que numa das escolas que estavam paradas há mais de 14 anos, que é lá da MF Orladi Rocha Filho de Itanguá, que é a primeira escola cívico-militar municipal do país. Não há no país uma escola municipal que seja no perfil cívico, que seja integral e cívico-militar. Né, além do Cerqueira Lima e Jardim América. Ou seja, nossa rede se expandiu muito. Para o ano que vem, nós estamos com previsão de entregar mais 4 escolas de tempo integral na cidade, com apoio do governo do estado, mais 4 MFs. Nós entregaremos ainda esse ano os prédios, não para início de aula, mas o prédio, né, para garantir mobília, de mais 2 CMEs, inclusive nessa região que é de Alzira Ramos, que a gente está entregando, de Vila Prudêncio. Também entregaremos, né, daremos ordem de serviço ao Ilva Sebastiana. Esse, né, é o nome da minha mãe. Que eu tenho certeza, né, que você e ajudou muito. Recurso, né, já do FUNPAI destinado. Está na análise final. Cobrei ontem, inclusive. Está na análise final na CEDU. Voltando, a gente dá a ordem de serviço, ou pelo menos para poder publicar o edital. E assim, a gente está estimando que a gente consiga zerar o cadastro de reserva até o final da gestão do prefeito Euclério para vagas de creche, porque nós já universalizamos o ensino a partir dos 4 anos, mas de 1 a 3 continua sendo o nosso gargalo. Que é uma exigência, inclusive, do Ministério Público, né? Exatamente. Uma vigilância constante aí. No entanto, a gente sabe que temos até 2025 para que 50% apenas desse quantitativo seja atendido. Né? Mas mesmo assim a gente está buscando, nós ampliamos e muito já. No ano passado e esse ano, a oferta de 3 e 2 anos. Nós estamos com mais de 4 mil alunos nessa faixa etária na cidade. Né? E isso para nós é uma grande felicidade, né? Porque a gente consegue perceber que quanto antes o aluno entra na escola, ele não entra para brincar, como muitas pessoas erradamente falam, eles entram para brincar, mas principalmente para aprender. Então ele começa bastante prematuramente a sua trajetória escolar, e a gente sabe que quanto mais cedo se começa, mais tempo ele permanece.
Então é isso que a gente quer, garantir melhores cidadãos para o futuro de Cariacica, né, com os alunos do tempo presente, mas principalmente pensando no futuro da cidade, que vai crescer juntamente com esses alunos, uma cidade melhor, numa gestão transparente, numa gestão que quer fazer a diferença. E a educação de Cariacica está preparada, sim, para continuar sendo referência positiva no Estado, referência positiva na esfera nacional, entre o meio empresarial, para que a gente possa garantir ainda mais resultados bacanas para a cidade de Cariacica. Muito bem, amigo telespectador, amigo internauta, amigo ouvinte, chegamos ao final de mais um podcast O Comunicador, comigo Sandro Locutor. Lembrando que você pode participar do nosso podcast acompanhando o nosso canal do YouTube, O Comunicador Podcast, na minha rede social Sandro Locutor Oficial, no Instagram e no Facebook, e também no Instagram e no Facebook da Rádio Conquista Web e no nosso Zap Conquista 99704-8171. JR, secretário municipal de Educação de Cariacica, meu muito obrigado por participar comigo aqui e as suas considerações finais. Eu agradeço muito, desejo muito sucesso para você. Você é uma pessoa do bem, uma pessoa que tem sempre apoiado a educação da cidade, apoiado as iniciativas, os professores têm uma grande afeição por você. Então, espero realmente que a gente consiga alcançar bastante pessoas aqui dentro de Cariacica para que eles conheçam muito mais da educação da cidade e a educação de dentro da educação, né? Muito bem, participe comigo, afinal aqui no O Comunicador Podcast, você é que faz um sucesso. Um abraço do amigo Sandro Locutor.